poder se preocupar se vai ter dinheiro para comida no outro dia. Já trabalhei bastante, carregando e descarregando pneu. Eu cuidava do meu irmão ainda bebê, para os meus pais poderem trabalhar. Minha mãe cursou até o ensino fundamental, meu pai não conseguiu terminar. Ela me falava que para mudar a nossa realidade, o melhor caminho era os estudos. Eu sabia que o caminho ia ser difícil, mas eu estava disposta a dar o meu máximo para alcançar esse sonho. Mas nós não tínhamos muitos recursos. Eu continuei estudando com livros didáticos que seriam descartados, algumas vezes até mesmo à luz de velas. Acordar às 3h30 da manhã era um bom. Ainda não é fácil, minha mãe veio, tem que passar por toda a escola. Teve momentos que eu te falei, eu acho que eu não vou conseguir. Fui aluno da primeira turma do Instituto Ponte e hoje tenho orgulho de falar. Sou médico. Sou engenheiro de software e trabalho na maior food tech da América Latina, o iFood. Com o meu salário, eu ajudo a minha família e fui a primeira doadora aluna do IP. Sou engenheira da computação e fui a primeira pessoa da minha família a se formar no ensino superior. Fui o primeiro da minha família a sair do país. Com muita dedicação e conquistas próprias, conheci mais de 15 países ao redor do mundo. E agora, convido os alunos do Instituto Ponte a levantarem e vibrarem. Mostrem aqui quantos estão em busca da sua ascensão social. Boa noite! Bem-vindos ao Ponte Day 2026. Sou Eduardo Bittencourt Ferreira, tenho 19 anos e sou aluno do Instituto Ponte. Eu curso Direito na USP, estou no 3º semestre. Sou de Nova Ibiá, na Bahia, uma cidade com cerca de 6.000 habitantes e filho de pais agricultores. Sou o primeiro da minha família a ingressar em uma universidade de renome como a USP e vir para São Paulo. Mas, como diz Conceição Evaristo, o importante não é ser o primeiro ou a primeira, e sim abrir caminhos. E por abrir caminhos, eu estou hoje em São Paulo. Ao chegar aqui, eu já comecei a trabalhar. Hoje, eu faço estágio no escritório Maneira Advogados. Trabalho com direito tributário e pretendo seguir a carreira na área de advocacia. Com muita alegria, eu serei mestre de cerimônia esta noite. Eu agradeço a presença de todos e faço um agradecimento especial aos parceiros desse evento. Átimo, Capim Santo, Világio JK e Wine. Mas,
eu não estarei sozinho nesse palco. De forma contagiante, uma colega compartilhará comigo. Ela é sensacional. Boa noite, gente! Realmente, eu sou pura alegria. Me chamo Emily Firmino Francelino, prazer. Tenho 16 anos, moro em Suzano, aqui mesmo no estado de São Paulo, com minha irmã e com meus pais, que são autônomos. Sou bolsista no Colégio Unisus, onde faço meu 2º ano do ensino médio. E também tenho bolsa na Connect Idiomas, onde curso inglês. A título de curiosidade, o que eu mais tenho sonhado atualmente é ter uma carreira internacional na área de física. Quem sabe até levar as minhas amigas a um bate e volta na praia no meu próprio carro. Poder pagar à minha família um jantar em um restaurante de prestígio e um dia admirar o céu da minha varanda no meu apartamento de alto padrão. Gratidão, assim espero, né? Gente, uma excelente noite a todos. Espero que aproveitem muito. Bom, o Instituto Ponte me deu direção. Eu sempre fui determinado, mas acompanhado e com oportunidades, eu cheguei a lugares onde eu nunca havia sonhado. E me falaram, é por aqui, você consegue. E hoje eu me sinto muito mais forte para conseguir realizar os meus sonhos. Sabe, Eduardo, eu também me sinto assim. E da mesma forma, centenas de colegas em quase todo o Brasil veem no Instituto Ponte oportunidades para impulsionar seus talentos. Hoje, o Instituto atende a 440 alunos de 18 estados diferentes do Brasil. Ver esse mapa quase todo pintado é muito gratificante. E algo que me impressiona no alcance do trabalho do Instituto Ponte é ver como ele envolve a sociedade ao seu favor. Atualmente, há bolsistas em 31 escolas de idiomas e em 78 escolas particulares de ensino fundamental e médio. Mais de 100 escolas em diversas partes do Brasil oferecendo educação de qualidade para os alunos do Instituto. As instituições parceiras de ensino são os principais doadores do Instituto. Por isso, a elas peço uma calorosa salva de palmas! Essas oportunidades educacionais, alinhadas ao acompanhamento individual que a equipe realiza, nos fazem chegar aonde merecemos estar. O Instituto Ponte prima por um trabalho de qualidade, possui a metodologia já aplicada e testada, para nos ajudar a alcançar a ascensão social por meio da educação. E eu fico admirada pela forma que nos sentimos acompanhados. Mesmo fazendo aulas online, a equipe do Instituto nos monitora à distância, dando-nos oportunidades em nossas cidades. Às vezes eu conto para as pessoas tudo que o Instituto me proporciona e elas nem acreditam. Mas eu tenho certeza que vocês também querem entender como isso acontece, não é mesmo? E para vocês compreenderem o que é ser um aluno do Instituto Ponte, conheçam a história do meu colega Cauã da Rocha. Casa que não tinha teto, não tinha porta. Sem energia, sem chão. Aos 13 anos a gente chegou aqui e teve que entrar pela janela e a porta ainda não estava pronta. A primeira vez que a gente tinha um teto era simplesmente uma lona de sacos emendados sobre a gente protegendo do sol, né? E aí fomos, trabalhando. Meu nome é Cauã da Rocha Martins, eu sou aqui de Jaguaruana, uma cidade que fica no interior do Ceará. Meu pai é pintor, minha mãe é agricultora, minha mãe cursou até o ensino fundamental, meu pai não conseguiu terminar. A educação, ela transforma tudo na vida da gente. Colocava no cavalo, a gente conseguia chegar até a moto e ir até a escola. Eu não tinha acesso à internet em casa, então não dava para fazer as tarefas em casa. Então eu pegava minha bicicleta, ia lá para a Dona Fátima, estudava. Pegava, sentava no banco ali, no caderno, fazendo as anotações dele, e olhando pro celular e eu sem entender nada. Eles iam calma na mesa, estudando. E eu me marcava muito.
eu fui o primeiro medalhista da história de Jaguaruana na UBMEC. Não era só uma medalha, só essa representação do pedaço metal como um cordão. Era realmente uma oportunidade de curso de vida. O Instituto chega na vida dele. E aí tá nesse ambiente onde o extraordinário é onde sair para enfrentar isso. Eu fui atrás disso também. Pelo Instituto Ponte, eu comecei a ter aulas no contraturno escolar, já visando para uma futura bolsa em uma escola particular. Meu pai estava lá na Dona Fátima, contando a minha história para eles. Consegui uma bolsa no 7 de setembro. Mas tinha um problema que não tinha para onde ir lá em Fortaleza. Aí quando ele falou, o Jorge rapidamente nem pensou. Ele disse, não, ele vai lá para casa. Dá certo. Onde comigo, come 2, come 3 e vamos embora. Na hora, rapaz, eu não chorei com vergonha. E aí eu me mudei para Fortaleza. Quando ele ganha uma bolsa no 7 de setembro, pra gente se muito. A gente tem várias formações com o Instituto Ponte que trazem alunos do Instituto que já estão no ensino superior. E para mim chama muita atenção o relato de algumas alunas que estão lá dentro do Intel. Quando ele falou pra gente, pai, eu vou fazer uma faculdade lá em São Paulo, a gente sabia que ele ia. Estava lá, aprovado 100% de bolsa. Eu tinha saído de uma realidade 5 anos anterior e agora eu estava indo para lá, para a maior capital da América Latina. Agora eu curso Sistemas de Informação no Instituto de Tecnologia e Liderança lá em São Paulo. Para o futuro, eu quero estar trabalhando nas maiores empresas do mundo, quero estar na ponta da tecnologia, eu quero ter uma história que inspire mudanças, ajudar a minha comunidade a ter também a sua ascensão social comigo. Eu quero levar também Jaguaruana comigo para mim. Garoto, como você tem garra! Fala a verdade, gente. A sua história é digna de um filme, não acham? Mas vai lá, conte-nos como você se sente agora na cidade grande. Há 5 anos atrás, eu não imaginava estar aqui. E quando eu falo que não imaginava estar aqui, não é por falta de capacidade, mas sim por falta de oportunidade. Afinal de contas, quem diria que aquele garoto lá do interior do Ceará, que morava em uma casa sem internet ou sem energia elétrica, iria estar aqui hoje, na maior cidade da América Latina. Isso, para mim, é uma fase. Hoje, estar aqui em São Paulo é uma oportunidade proporcionada pelo Instituto Ponte. Porque sabem que mundo que aquele garoto lá do Ceará pode estar aqui hoje falando com todos vocês? Em um mundo que existe o Instituto Ponte como olheiro. Eu tive inúmeras oportunidades aqui em São Paulo. Uma delas está cursando tecnologia em uma das melhores faculdades de tecnologia do Brasil, o Intel. Tive a oportunidade de visitar locais com infraestruturas gigantes, como o próprio Beyond the Club. E eu sou um desses inúmeros talentos que o Instituto Ponte achou espalhados pelo Brasil. Um deles, um dos muitos que estão aqui em várias mesas espalhadas por esse palco. E a próxima história que vocês vão ver agora é de mais um desses talentos que está aqui hoje, a Erely. Não vou adiantar muita coisa, mas os feitos da Erely são feitos de gente grande. O Instituto Ponte descobre talentos por todo o Brasil. E é de Petrolina, interior de Pernambuco, que brilha uma dessas estrelas. Meu nome é Erely, sou filho do Heitor. Minha mãe, ela dá aula de reforço escolar e o meu pai, ele é motorista de caminhão. Encantava-se com o novo e nunca perdia a curiosidade de descobrir mais. Eu sei que toda criança tem um porquê, mas a fase do porquê dela não tinha fim. Uma coisa que eu tenho certeza que é o meu sonho é a luta nacional. E ela encontrou nas Olimpíadas Acadêmicas um caminho para explorar toda a sua curiosidade. Uma coisa que o colégio me ajudou foi apresentando as Olimpíadas. E eu não sabia que era Olimpíada. E de lá para cá, o brilho de Erely vem aumentando com tantas premiações. Ela conquistou a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática, a mais disputada do país. Eu consegui, eu falei com o Brasil todo, eu consegui a medalha. Nossa estrela brilhou entre as 50 melhores alunas de matemática do Brasil em sua série. Mas o universo a chamava para mais alto.
Estudando astronomia e analisando imagens, ela descobriu algo novo. Erin Sophie Bittencourt descobriu 5 asteroides durante um trabalho voluntário para a Agência Espacial Norte-Americana. 5 corpos celestes viajando pelo espaço há milhões de anos. Ela foi a primeira pessoa a identificá-los. Erin foi convidada pela NASA para ser cientista cidadã e contribuir com observações do espaço. Por causa dessa descoberta, ela viajou de avião pela primeira vez para receber um reconhecimento do Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia em Brasília. Com a chegada do Instituto Ponte, sua vida tem tomado um novo rumo. Era difícil estar numa condição social, ver seu filho sonhar com ser astronauta e uma fé que dizia assim: não vou cortar suas asas, você vai voar. Erin se tornou bolsista no colégio GGE da sua cidade. Quando perguntamos onde ela quer chegar, a resposta vem com siglas que parecem gigantes. ITA, NASA. Eu sempre pensei que ia ver como Deus é o mundo. A verdade é que eu acho que o Ponte fez mais bem pra gente enquanto família, veio pra não só segurar a mão de ele, ele veio pra segurar a nossa mão e dizer: eu tô aqui pra você, pra ajudar você a ajudar sua filha. Assim como a Erin, existem milhares de jovens talentosos aguardando apenas uma oportunidade. Que história sensacional! Eu fico até emocionado. Mas vocês querem conhecê-la? Ela está aqui. Erin e sua mãe Érica, venham ao palco. Garota prodígio! Venha receber os aplausos pelos seus maravilhosos feitos. Vou acompanhar vocês. Eu diria que, para mim, o Instituto Ponte é como se fosse uma escada, na qual eu subo, acompanhada, claro, do Ponte, cada degrau. E eu não estou sozinha. E isso me faz sentir uma segurança, um conforto de que eu vou conseguir alcançar meu futuro e realizar o meu sonho de ser astronauta. Muito obrigada. Maravilhosa, gente. Que garota inspiradora. Vocês não acharam? Eu adorei. Erin, linda, Emily, vem aqui. Ai, gente, desculpa. Eu sei que temos que apresentar mais histórias emocionantes e resultados impressionantes do Instituto, mas eu me empolguei demais com a nossa estrela Erin. Sim, vamos conhecer esses resultados. O reconhecimento nacional do Instituto Ponte nos dá muito orgulho. Só em 2025, o Instituto recebeu 5 prêmios. E a Bartira, nossa presidente, integrou a 10ª galeria dos notáveis da Money Report. Olha, é para poucos estar entre as melhores ONGs do Brasil por 7 anos. E ainda mais compor essa galeria maravilhosa com pessoas tão inspiradoras. Beijo, Bartira! Outro fator de muito orgulho é ter 166 universitários, e muitos estudam em faculdades de destaque, como o ITA, Unicamp, USP, INSPER, Intel, FGV, Impatec, Sírio-Libanês, UFMG, UFES e muitas outras. 11% deles cursam medicina, 46% cursam engenharia e tecnologia. Gente, é cada promoção bonita, não é mesmo? Imaginem só, jovens conquistando o sonhado ensino superior, com garra e com o apoio do Instituto. Isso me motiva a alcançar a minha faculdade dos sonhos. Foi assim com você também, Eduardo? Nossa, sim. Eu via meus colegas sendo aprovados na USP, se mudando para São Paulo, e essa minha vontade de fazer o mesmo só crescia. A gente acompanha a evolução dos nossos colegas e isso nos motiva. E agora eu vou apresentar um resultado espetacular. Em 2025, o Instituto viu concretizar-se o seu propósito. 12 jovens terminaram todo o ciclo no Instituto, se formaram na faculdade e já estão no mercado de trabalho. E olhem esse resultado. Atualmente, recebem em média 7 vezes mais do que a renda per capita de seus familiares ao entrarem no Instituto.
Esse resultado é a prova concreta de que a metodologia funciona e que, daqui a 5 anos, o Instituto formará 171 excelentes profissionais. Entre eles, claro, eu, né? Uhul! É isso mesmo, Eduardo. Agora, vamos receber um universitário que está se preparando para ser um profissional e tanto. Tiago, te esperamos no palco! Boa noite. Eu tenho 21 anos, sou filho de um serralheiro com um assistente de escritório. Sou lá da periferia de Vitória, no Espírito Santo. Sou técnico em edificações pelo Instituto Federal e eu estou no Instituto Ponte há 9 anos. Por muito tempo, a definição de sucesso que eu via ao meu redor era muito simples. Ter um emprego, ter um salário ok e ajudar em casa. E isso já era muito, mas para mim isso não era o suficiente. Foi o Instituto Ponte que me mostrou que existem outros caminhos, caminhos que eu não sabia que existiam, mas caminhos para pessoas que querem mais. Em 2024, eu tomei a decisão de vir para São Paulo, estudar engenharia de software no Intel, faculdade excelente. E logo quando eu cheguei, eu já tive uma clareza. Eu tenho que fazer essa oportunidade valer a pena. Eu entrei em iniciação científica, fiz empresa júnior, fiz hackathons, fiz cursos, fiz tudo que estava ao meu alcance. E, naturalmente, alguns resultados vieram, né? Nesses 2 anos que eu estou aqui, eu já fiz estágio de férias no BTG Pactual, no Morgan Stanley, na Ambev. Eu ganhei hackathons com premiações de mais de $16 mil. Eu ganhei uma menção honrosa do MIT e hoje eu já trabalho com inovação em tecnologia. Mas eu acho que mais importante do que o que eu já conquistei é como eu comecei a pensar. Eu comecei a me interessar por negócios, por estratégia, por tomada de decisão. Isso me fez aplicar para o processo seletivo do BCG, uma grande consultoria. Bom, como alguns de vocês sabem, o processo do BCG é dificílimo, cada etapa era uma loucura. Eu ligava para minha mãe e falava: mãe, consegui passar mais uma. E chegou a última etapa. Cheguei lá, em frente àquele prédio enorme na Faria Lima, e eu tive um estalo. Eu falei: caraca, se eu trabalhar nessa empresa, a minha vida vai mudar para sempre. Não necessariamente pelo nome da empresa, mas pelo tipo de pessoa que eu posso me tornar. Uma pessoa que está mais próxima das tomadas de decisão. Depois de muita espera e muita ansiedade, veio o resultado, fui aprovado. E... E eu já tenho os meus próximos passos muito bem definidos. Eu recentemente fui aprovado para um intercâmbio numa faculdade em Chicago com 100% de bolsa para estudar tecnologia e negócios. E quando eu voltar, eu já tenho o estágio garantido no BCG. Obrigado. E, assim, eu acho que... Sabe o que é legal? Quando eu era criança, eu queria ser professor. Eu queria ser professor porque eu queria mudar o mundo por meio da educação. E eu ainda acredito nisso. Só que hoje eu entendi que a forma como eu quero e eu posso gerar impacto é me preparando, me desenvolvendo para eu passar a assumir esses postos de tomada de decisão. E isso muda tudo, porque a gente vê hoje que os postos de tomada de decisão é justamente onde você pode gerar impacto, é justamente onde entra o que vocês já podem fazer. O Instituto Ponte, ele me permite hoje aspirar não já estar na mesa de tomada de decisão, mas pela primeira vez estar no caminho que leva até ela. O Instituto Ponte, ele não é só sobre educação, ele cria um caminho para um jovem que antes a definição de sucesso era, no máximo, sobreviver, e coloca numa trajetória de oportunidades que antes eram impensáveis. E o meu papel nisso tudo é muito claro. Eu ainda, claro, tenho muito que aprender, mas eu já sei aonde eu quero chegar. E quando eu chegar, eu vou me lembrar de onde eu vim.
eu vou me lembrar do Instituto Ponte. E eu vou levar as pessoas ao meu redor, eu vou apoiar, eu vou garantir que esse ciclo continue, para que os próximos consigam chegar onde eu cheguei. Sendo muito direto, a metodologia do Instituto Ponte funciona. E eu sou a prova disso. Não é mais uma questão de será que vale a pena apoiar? É uma questão de quantos outros jovens a gente vai colocar nesse mesmo caminho? Porque isso só continua se vocês continuarem. Muito obrigado. Tiago, você é um visionário. Imagina o orgulho de sua família com todos os feitos que você tem. E em todas as histórias dos alunos do Instituto Ponte, tem a base da família. E para vocês compreenderem mais sobre a força da família, convido Silvana Soares, mãe do aluno Daniel Galente Soares. Olá, sou Silvana, mãe do Daniel. Meu filho cursa medicina na Faculdade Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Isso, para mim, parece um sonho. Sou professora, moro em Aracruz, no interior do Espírito Santo, com meus pais e minha filha Malu. Desde pequeno, ensinei para o Daniel que sonhos exigem luta e dignidade. Daniel dizia que queria ser médico. E eu sempre acreditei no potencial do meu filho. Nós tínhamos um pacto. Não soltaríamos a mão um do outro. No início do ensino médio, procurei o diretor da melhor escola, mostrei as notas do meu filho, coloquei à disposição, disse que quer que ele faça a prova, ele fará. Eu sei que meu filho tem potencial para estar aqui. Ao final daquela reunião, ouvi as palavras que mudaram toda a nossa história. A partir de amanhã, Daniel é nosso aluno. Desculpa, pessoal, um pouquinho de nervoso. Nessa conversa, conhecemos o Instituto Ponte. No ano seguinte, Daniel se tornou aluno do Instituto Ponte. Se desenvolveu não apenas como aluno, se desenvolveu como pessoa. O tempo passou, chegou a época do Enem, ele fez a prova. E, apesar das boas notas e o bom desenvolvimento no decorrer do ano, ela ainda não foi suficiente para passar em medicina. Nessa hora, bateu um desespero gigantesco. Mas o Instituto Ponte segurou na nossa mão e não soltou. Ele continuou sendo aluno do cursinho pré-vestibular. Sonhávamos que Daniel passaria em medicina algum dia, mas nunca imaginamos uma faculdade atrelada a um dos maiores hospitais do Brasil. Em um encontro do Instituto, ouvi a Bartira dizer: precisamos que nossos jovens se permitam sonhar com possibilidades maiores. Gente, isso virou uma bússola. Eu procurava, ele procurava. E eu sei que a equipe dela também faz isso todo o tempo, por eles. Passaram-se algum tempo, e um dia, olhando no Google sobre possíveis bolsas, descobri que havia um processo seletivo aberto para o Sírio-Libanês. Contei para o Daniel, e ele, descrente, me disse: mãe, eu não tenho nenhum tipo de possibilidade de conseguir. Eu disse: eu confio em você, vamos tentar. Começaram as etapas, longas etapas, mas o Instituto e o Conselho Comunitário estavam lá, segurando a nossa mão, mostrando que estavam presentes. Isso fez toda a diferença. Hoje, o meu filho Daniel já está aqui em São Paulo, estudando. Ainda estamos passando por momentos difíceis, mas eu sei que eles vão passar. Meu filho se tornará o grande profissional que ele deseja, e o sonho do meu coração é que as vidas que ele
tocar, ele toque com amor e humanidade. A trajetória do Daniel mostra que até o que parece impossível aos nossos sonhos pode se tornar realidade. Daniel, meu filho, traga Bartira ao palco. Quero dar um abraço de uma mãe que viu o impossível acontecer. Boa noite. Há menos de 2 anos, eu tive aqui neste palco, prometendo que o Instituto Ponte teria 610 alunos em 2030. Vamos alcançar este número em 2027, 3 anos antes. Hoje, acredito que em 2030 podemos ter 1.000 alunos. E quem me fez acreditar nisso foram os parceiros. Cada um foi chegando com o que podia oferecer. O seu relacionamento, a sua capacidade de estruturar processo, os serviços da sua empresa, divulgando o Instituto Ponte para amigos. Tenho vários que eu falei, preciso que você enche uma mesa. E hoje o avião ajudou, né, gente? E, lógico, com recurso financeiro. Obrigada a cada um que fez o Instituto Ponte maior. Hoje, o meu sonho grande é que o Instituto Ponte, que é uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, seja, de fato, da sociedade, e não o Instituto da Bartira, como alguns dizem. Preciso de ajuda. Depois de 12 anos, o meu objetivo aconteceu. A primeira turma de alunos se formou ano passado, e eles ganham 7 vezes mais do que a renda média per capita da sua família quando ele entrou no Instituto. Nós formamos médicos, engenheiros, farmacêuticos para trabalhar nas nossas empresas. Jovens com uma inteligência acima da média, que provavelmente teriam uma trajetória muito diferente se não fosse o Instituto Ponte. O Brasil precisa parar de desperdiçar os nossos talentos. Em 2025 foi o melhor ano do Instituto Ponte. No resultado dos alunos universitários, recorde de captação de recurso e de reconhecimento da instituição. Isso fez o nosso conselho ser audacioso. A turma desse ano será de 130 alunos. Isso comprometerá o caixa do Instituto Ponte em mais de 15 milhões. Porque, embora custe muito pouco, apenas R$1.000 por mês por aluno, para a gente fazer um Tiago, formar um Eduardo, demora, em média, 10 anos. Educação é a longo prazo. Agora, imagina, em apenas 10 anos, a gente muda a vida de um jovem, a gente muda a vida de toda a sua família, e a gente muda a vida da futura geração. É possível. E eu falo que fundar o Instituto Ponte, depois de escolher ser mãe, escolher o meu marido, foi das minhas principais escolhas. Porque depois que você ganha dinheiro,
que você tem o que você precisa, qual é a maneira mais inteligente de você usufruir desse privilégio? Eu estranho, porque as pessoas pensam ou falam pouco sobre isso. E foi por isso que, nessa noite, eu convidei o Diego Barreto e a Carol Nomura para ter uma participação especial. E se eu puder deixar uma única mensagem, que seja uma frase deles: a maneira como a propriedade é usada tem mais impacto nos nossos filhos do que a quantidade deixada. Eles escreveram um belíssimo artigo no Brasil Journal, em que eles falam por que eles já fizeram o testamento da doação da propriedade. Na minha interpretação, com 2 objetivos. Uma, fazer uma sociedade melhor. Segundo, formar filhos determinados e que tenham uma independência financeira. Obrigada, Carol e Diego, por essa reflexão. Quero aqui agradecer a todos os parceiros que colocam dinheiro no Instituto Ponte. Saibam que o Eduardo, a Erily, o Cauã, que vocês conheceram essa noite, esse resultado é de vocês. Um agradecimento especial a todas as escolas. Elas dão 100% de desconto na mensalidade. Isso faz o Instituto Ponte ser um dos melhores investimentos sociais que você pode fazer. Porque a cada R$1.000 que você doa para a gente, o Instituto Ponte corre atrás de uma bolsa para eles estudarem escolas semelhantes aos nossos filhos e chega no aluno aproximadamente R$3.000 por mês. Um agradecimento especial ao nosso conselho. Eles estão com uma bela missão de fazer o Instituto Ponte chegar a 1.000 alunos de forma sustentável e fazer o Instituto Ponte ser da sociedade. Cláudio Carvalho, Rafael Fulanetti, Rogério Salome, saibam que vocês são responsáveis por esse Ponte Day acontecer. E a cada uma aqui presente, muito obrigada. Meu último mês, eu só pensava como que eu fazia para convidar alguém para chegar nesse jantar. Deu certo. Ver esse salão cheio é um grande incentivo para que eu continue no meu voluntariado e sonhe cada vez mais alto. Obrigada. Meus pais não tiveram muitas oportunidades. Hoje, eu trabalho na área de tecnologia na Uber e, com meu primeiro salário, pude levar minha mãe para comer no Coco Bambu, que era o restaurante dos sonhos dela e que a gente nunca tinha ido. Morava no interior de uma cidade de 5.000 habitantes, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E fui aprovado em 6 faculdades, sendo 3 aprovações em medicina, na USP, na UFMG e na UFVJM. Quando me mudei para São Paulo para cursar farmácia na USP, os desafios financeiros eram gigantes. Hoje, o valor do cartão de alimentação do meu estágio é o mesmo valor do salário da minha mãe.
Eu sempre sonhei em ter um futuro muito promissor. E eu não tinha uma direção, até o Instituto Ponte aparecer. Hoje eu sou bolsista integral no INSS, percurso Economia, e tudo isso só é possível graças ao apoio como da Apex. Eu queria agradecer muito ao Fernando Sinelli, graças a você e a todos os apoiadores mais jovens como eu e os meus amigos, tem que chegar cada vez mais longe. Eu pensei no começo em desistir do Instituto Ponte por medo de sair da minha cidade, da minha família e me mudar para a capital. Hoje eu moro no estado de São Paulo, faço engenharia eletrônica no ITA e tenho orgulho de poder sonhar e traçar o caminho pessoal, profissional e financeiro meu e da minha família. De família de agricultores, tenho me dedicado a contribuir para a ciência e tecnologia na agricultura. Esse ano fui vencedora do Prêmio Manual do Mundo e representarei o Brasil na maior feira de ciências e tecnologia do mundo, no Arizona, Estados Unidos. Instituições como o Movimento Bem Maior, representado pela Carola Matarazzo, me impulsionam a continuar com meu sonho de ser uma grande cientista brasileira. A Apex, a MOB Brasil e o Movimento Bem Maior foram os parceiros escolhidos para representar cada apoiador do Instituto nesse momento. A Apex apoia 25 alunos anualmente. Fernando Sinelli sempre pergunta a Bartira qual o tamanho que o Instituto Ponte pode ter. Apoia com recursos financeiros e dá palco para o Instituto se apresentar. A MOB Brasil apoia de igual forma 25 alunos. E o grande incentivo da família Chaves nos proporcionou mais alunos no Nordeste, especialmente em Pernambuco. E o Movimento Bem Maior, maior apoiador financeiro do Instituto, que patrocina 50 alunos. Elior sempre valoriza e incentiva a iniciativa da Bartira de ter escolhido trabalhar no setor social. Agora, convido ao palco os conselheiros do Instituto aqui presentes. Ana Lúcia Vernebach, Aristóteles Nogueira, Wilson Calmon, João César Lima e Vânia Goulart. Com vocês, nós alunos estamos transformando nossas histórias. Recebam nossa homenagem e muito obrigada. Vocês podem se posicionar agora para a foto e depois retornarem normalmente.
Oi, oi. Tá autorizado, Bartira? Pode começar a bagunça aqui? Então vamos embora, Andressa, vem cá. Boa noite a todos e a todas, sou o Rafael Fulanetti, sou capixaba como a Bartira. Essa aqui é a Andressa, minha conterrânea, ela é de São Gabriel da Palha. A gente nasceu no interior do Espírito Santo. Cadê o João? O João está aqui também, é de São Gabriel. Vem cá, João. O João também é de São Gabriel. São Gabriel é uma cidade de 30 mil habitantes, mas ela congrega ali a região, dá quase 500 mil habitantes, quando você junta Colatina, Linhares e tudo. Mas é uma cidade de gente muito boa e trabalhadora. O João e a Andressa tem uma história muito bonita. Conta em um minuto, Andressa. Rafael sempre faz isso comigo, gente. Boa noite, eu sou a Andressa, sou natural de São Gabriel da Palha e conheci o Instituto Ponte através da Angelita, que é uma professora aposentada lá da nossa cidade, voluntária do Meio Instituto. brava. E mãe do Rafael. Enfim, o Instituto Ponte mudou a minha vida. Hoje eu sou bolsista em Direito na FUCAP e quero ser advogada. A Rafael me ajudou um pouco a Ela mudar queria de ser ideia. juíza. Aí eu mostrei, Carol, não, vamos trabalhar com M&A, eu vou te colocar aqui. Aí ela agora quer ser advogada, nós vamos te botar ou lá no Matos Filho, ou na XP, ou tal Fabinho, que tem um BTG também, tem que colocar num lugar bom. Mas vai ter lugar bom para você, com certeza. João, e você? Cara, também sou de São Gabriel da Palha, conheci o Instituto também através da Angelita. E aí fui para Vitória, né, fui morar sozinho, saí de casa com meus 15 anos e enfrentei muitos desafios. Lá em Vitória tive a chance de conhecer a Intel, já alunos do Instituto Ponte. Vim para São Paulo e hoje eu faço engenharia da computação aqui em São Paulo. Meus amigos, meus amigos, muito obrigado. Bom, eu trouxe os dois aqui porque mamãe não pôde vir hoje, Bartira, que minha avó está com 93 anos, você ficar cuidando dela, mas é que para mostrar para vocês aqui, e a Andressa e o João sabem bem do que eu estou falando, quando você está na cidade interior, a referência que você tem ela é muito baixa. A referência de sucesso, às vezes, é aquele cara que comprou um carro rebaixado, encheu de som e está tomando cachaça na rua. Essa que é a referência dos jovens da nossa cidade. E quando vê pessoas como eles dois, não muda só a realidade da casa deles, não. Porque vai mudar a realidade da casa dos vizinhos dele, dos amigos dele. É todo mundo no colégio que vê o exemplo da Andressa e do João e fala, olha, tem outro caminho, tem um caminho do estudo, tem um caminho que, se eu persistir aqui, eu vou abrir uma porta lá na frente, eu vou mudar a minha vida da minha família, da minha cidade, do meu estado, quem não sabe um dia, do nosso país. Obrigado a vocês dois, é uma honra estar aqui. João, leva esse microfone para mim. E tem uma frase super atual do presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, que certa vez perguntaram para ele, e ele disse numa frase muito bonita, que é o seguinte, não pergunte aquilo que o seu país pode fazer por você, e sim pergunte, Cláudio, aquilo que você pode fazer pelo seu país. E está aqui o Otaciano, que é outro amigo meu, que foi secretário de Agricultura lá do Estado do Espírito Santo, entende muito do agro, e tinha um fazendeiro nos Estados Unidos de milho, concurso de milho, né? E esse fazendeiro, todo ano, ele ganhava o melhor milho da região, ali dos Estados Unidos. E, certa vez, um jornalista, um entrevistador, assim como eu, que agora virei também entrevistador, né, Baixeira? Perguntou para ele qual que é o segredo de todo ano você ganhar como o melhor milho aqui da região. E aí ele foi explicar para o jornalista, bom, é muito simples, Marquinho Patrus, todo ano eu pego o melhor milho que eu tive aqui na minha fazenda e vou espalhando aqui pelos meus vizinhos, porque o milho, ele é plantado, mas o vento ele joga o milho em outra lavoura. Então, se meus vizinhos tiveram um milho de altíssima qualidade, meu amigo Fábio, a minha fazenda, vai ter o melhor milho. E é isso que faz eu ganhar esse prêmio todo ano. Então, um pouco do que a gente faz aqui no Instituto Ponte é criar ponte para que pessoas mudem a realidade da sua família, do seu estado, do município, para dizer que não importa o CEP onde você nasceu, importa para onde você quer ir, é possível. O Instituto Ponte está aqui para construir essas pontes, com a ajuda do meu amigo Romero e de todos vocês. Agora vem para cá, meu amigo Diego Barreto e Ana Carolina, vamos conversar aqui.
Bora pra lá. Agora tem que sentar lá que a câmera pega a gente. Eu sento no meio. Tem as fotos. Diego, quanto tempo, hein? Nossa, o quê? Tem umas 4 horas que a gente passou 4 horas juntos. Eu entrevistei o Diego hoje de manhã no meu programa na CNN. Vai ao ar domingo, a gente falou coisa muito interessante. De bastante coisa pro Brasil. Assistam domingo na CNN às 11h15 da noite. Ana, prazer estar aqui com você. Agora, abrindo o jogo aqui para vocês. Muita gente começa do zero, quer ganhar dinheiro, quer fazer patrimônio, quer deixar o patrimônio, quer deixar o legado, o dinheiro, para os filhos talvez não terem que se preocupar, ter algum conforto. E vocês fizeram o oposto disso em vida. Você que é advogada, cuida de patrimônio das pessoas, declararam publicamente que querem até os 80 anos doar boa parte do patrimônio. Além das pessoas terem chamado vocês dois de malucos, o que isso motivou vocês? Vamos começar com a Ana, que é a Ana que manda, né, Diego? Alô. Bom, motivação é o doido do Diego, né, que puxa esse tipo de iniciativa, tem muita energia, e ele falou, um belo dia, ele falou, vamos levar isso para fora, né? A convite do Samor, que nos procurou, ele topou escrever um artigo falando um pouco sobre isso. Mas o motivo pelo qual a gente tomou essa decisão foi, acho que talvez 2 grandes motivos. O primeiro, acho que tem a ver com a nossa história, né, de onde a gente veio, as oportunidades que a gente teve, e o segundo, os nossos filhos. Eu sou uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, em Presidente Prudente. Eu venho de uma família simples, né? Minha família não era uma família de classe média baixa, mas que sempre acreditou muito no estudo, no poder da educação, o que a educação poderia fazer por nós. E eu não tinha muita coisa quando eu era criança, quando eu cresci, mas eu tinha um sonho. Eu queria muito ser uma grande profissional de sucesso. E os meus pais pegaram tudo que eles tinham, né, eles eram assalariados, minha mãe começou como manicure, trabalhou na feira, depois foi estudar, trabalhou como secretária, mas eles tinham uma coisa na cabeça, pessoas muito simples, mas eles tinham na cabeça deles que eles tinham que investir tudo que eles tinham em educação para poder transformar as nossas vidas. E, encurtando um pouco a história, a partir do estudo, a partir das oportunidades que eu tive aqui em São Paulo, trabalhando no escritório, eu pude sonhar muito alto. Eu tive, enfim, eu cheguei em lugares que ninguém na minha família imaginou chegar. Eu posso sonhar em fazer muitas coisas que eu não imaginava que eu fosse conseguir fazer. E o sentimento que eu tenho é uma necessidade muito grande de retribuir, sabe? De retribuir as oportunidades que a gente teve e, enfim, os privilégios que, de alguma forma, a gente teve. Então, acho que essa talvez tenha sido a primeira grande motivação, retribuir, sabe? E acho que a segunda, e eu acho que tem a ver com retribuição, é uma forma de deixar talvez pessoas melhores, seres humanos melhores para o mundo, né? E a gente pensou muito como fazer isso, como educar os nossos filhos dentro de um contexto de muito privilégio, que eles nasceram num contexto muito diferente, por exemplo, do meu, do Diego, como prepará-los para ser seres humanos melhores, que se preocupem com os outros, que sejam solidários, que sejam independentes. E, a partir daí, acho que veio a história, o Diego pode me complementar. Mas não deu nenhum problema na família, os parentes não ligaram, falaram, essa menina está maluca, me conta esses bastidores. A família, acho que está acostumada já com a forma que a gente pensa. Acho que eles entendem muito, porque, no final das contas, viveram toda a trajetória com a gente, né? Então, acho que a gente não teve... Ô, Furla, deixa eu até pegar um pedaço aqui, porque talvez a pergunta maior seja os nossos filhos, que, aliás, estão aqui, né? Cadê? Então, ali, ó, bom, um de 12, uma de 7 e tem um de 4 em casa. Aí, uma salva de palmas. Eu acho, cara, que acho que a pergunta maior que as pessoas fazem é assim, e os seus filhos, né? E acho que, deixa eu contar um negócio aqui simples, que dentro da nossa casa a gente tem um manual de vida da nossa família.
E a gente lê isso com as crianças para educar elas com base naquilo que a gente escreveu, que a gente acredita. Então é como se a gente tivesse os 10 valores da nossa família. Eu vou ler 2, são super curtinhos, só para você entender o como a gente não é interpretado como louco por nenhum deles. Um deles é: usamos o nosso privilégio para melhorar o mundo. Sabemos que tivemos muitas oportunidades, isso traz responsabilidade, compartilhamos nosso tempo, atenção e recursos para ajudar quem menos tem oportunidade. E o outro é: doar faz parte de quem somos. Ajudar outras pessoas ensina gratidão, generosidade e senso de justiça. Prosperidade só faz sentido quando melhora a vida dos outros. A gente lê isso com eles, a gente conversa isso com eles. A gente, quando faz algo assim, vindo para cá, a gente, lembra daquilo? Lembro. Então a gente está educando eles assim. Eles sabem que eles serão grandes pessoas por quem eles se tornarão, e não por qualquer dinheiro que eles vão receber da gente, até porque eles não vão receber. Deixa eu só pedir, produção, o retorno está aberto aqui, eu estou escutando tudo que vocês falam aí, mas tá ótimo, mas se puderem desligar, vai confunde menos a gente. Obrigado. Diego, de Uberaba para o mundo. Agora, que herança que vocês vão deixar para os seus filhos? Então, cara, eu vou começar respondendo isso dizendo o que a gente não vai deixar. E a gente, os dois estão ali? Os dois estão, e a gente conversa com eles, eles sabem de tudo. Os 3. Cara, o que a gente não vai deixar? A possibilidade de, sei lá, morrer aos 90 anos de idade e 3 marmanjos de 60 receber um monte de dinheiro. Qual é a lógica de deixar para 3 marmanjos de 60 anos de idade um monte de dinheiro? Se eles não deram certo até os 60, com todos os privilégios que a gente dá para eles, saúde, educação, escola, segurança psicológica, o que mais? Eles vão ter de dinheiro aos 60 anos de idade? Não, isso eles não vão ter. Então, o que eles vão ter até a gente estar aqui? Eles vão ter segurança psicológica, eles vão ter gente que apoia, gente que ensina que eles precisam prosperar por conta própria, gente que ensina que eles têm privilégio, e a gente vai, ao longo da vida, dar orientação e sabedoria. A gente vai ter um tênis bonito, uma casa bonita e um carro bonito. É isso. Não precisa de 10 casas, não precisa de 10 tênis, não precisa de 10 isso, aquilo. Prosperar não quer dizer acumular. Prosperar quer dizer crescer. E com crescimento tem que vir esse tipo de comportamento. Só que a gente cresce numa lógica... Só que a gente cresce numa lógica totalmente contrária dessa, né? Que o prosperar, o cara ter um carrão bonito, mostrar que tem. Agora existe essa cultura da internet de as pessoas mostrarem porque você tem que mostrar e aí elas vão te valorizar. E é muito corajoso e muito nobre essa atitude que vocês estão tendo, porque mostra que para você ser uma pessoa de sucesso, você fazendo a vida das pessoas melhor, você vai deixar um legado e uma história muito mais interessante, muito mais bonita. Mas eu queria voltar no ponto da Ana Carolina sobre a educação. Seus pais investiram tudo que tinham para deixar você estudar. Como que você também influenciou outras pessoas com o seu exemplo? Legal isso. A gente valoriza, e acho que talvez um pouco do legado, da herança que a gente vai deixar, a gente valoriza muito o esforço, né? O esforço como meio para você ter reconhecimento, merecer as coisas, alcançar as coisas. E aí acho que vem a história do estudo, né? O esforço no estudo, você se esforçar para aprender, você ser curioso, isso te permite, né, alçar voos maiores. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha um sonho que era fazer direito, me formar e trabalhar como advogada num grande escritório. Esse era o meu grande sonho. Só que eu não tinha nada, né? Não tinha, Malemar tinha 2 roupas para usar, não conseguia nem me vestir direito como uma estagiária de direito de um grande escritório. E eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha nada para oferecer. E por um motivo que eu não vou entrar aqui nos detalhes, eu queria muito trabalhar no Matos Filho, no mercado de capitais. Mas muito, muito, muito. Quando eu consegui uma oportunidade de fazer uma entrevista lá, eu ligava toda semana, porque eu queria trabalhar lá, ligava, insistia, até que eles
finalmente me contrataram. Eu falo que eles me contrataram de tanto cansaço, porque eu liguei várias vezes para eles. E quando eu estava trabalhando lá, nos meus primeiros anos de estágio, as pessoas acreditaram muito em mim, no meu potencial. Eu não era filha de ninguém, eu era absolutamente uma Zé ninguém. Né? Tinha vindo do interior de São Paulo, não me vestia bem, não frequentava restaurantes caros, não tinha viajado o mundo. De novo, não conhecia as pessoas que estudaram em São Paulo, das famílias de São Paulo. E aquelas pessoas acreditaram unicamente na minha força de vontade, no meu esforço, na capacidade que eu tinha de pensar a partir da escola que eu estava estudando, que eu estava fazendo em São Francisco. E eu sou muito grata, porque eu acho que essa aposta, essa oportunidade que eles me deram, mudou completamente a minha vida, mudou completamente o meu caminho. E aí eu sinto uma necessidade muito, muito, muito grande de devolver isso para outras pessoas, para viabilizar o caminho de outras pessoas. Dentro do escritório, eu não tinha só uma pessoa que me passava trabalho. Eu tinha pessoas que me mentoravam, que me mostravam o caminho, que tiveram outro tipo de formação, outro tipo de convívio, acesso cultural totalmente diferente do meu, e elas estavam lá segurando a minha mão, me explicando, é assim difícil mesmo, vai passar, vai melhorar, vai por aqui, não vai por aqui. Eu pedi demissão no escritório 2 vezes. E não foram os meus pais que me ajudaram a decidir sair ou ficar. Foram as pessoas que trabalhavam comigo. Né, que me ajudaram a tomar a decisão correta de ficar, de insistir, de entender que o caminho ele não é linear e nem é fácil. E aí eu comecei a fazer isso meio que dentro do próprio escritório, com os estagiários que começavam lá, uns programas do escritório, e isso foi se expandindo para fora do escritório, com outros meios, com outras pessoas, e aí chegamos até aqui. Eu acho que é um caminho que começou lá dentro, pequenininho, mas foi se expandindo. E quando você vê o resultado, é um negócio que dá uma força, uma energia muito grande. Então, quando você vê as pessoas efetivamente crescendo, depois de mim, eu fiz 2 sócios, que eu ajudei a formar, que eram estagiários. Eu sou super ativa no programa de Soma Talentos do escritório, que a gente contrata estagiários pretos e pardos para começar um estágio, para preparar para o estágio no escritório, para preparar para uma carreira no escritório. Eu sou super ativa. E é legal ver o brilho no olho das pessoas, aquela vontade, sabe? E você só dá um empurrãozinho, você só ajuda com um empurrãozinho. E eu tenho certeza que você ganhou muito com isso, o seu escritório ganhou muito com isso, todo mundo ganhou com isso, porque é aquela história de espalhar a boa semente. Agora, moçada do Instituto Ponte, que vai procurar estágio aqui, vocês viram a dica da Ana Carolina? Pode se inscrever no programa JT, liga, lá no Matos cobre, Filho. Aqui também. Enche o saco até conseguir a vaga. Não tenha vergonha de pedir, não. Não, você já tem de casa. Combinado? Diegão, meu amigo de Uberaba, e para você? Cara, eu sou um cara privilegiado, né? Eu nasci numa família de classe média, eu sou homem, branco, heterossexual, nasci na região sudeste do Brasil. O que podia dar errado para mim? Nada. Infelizmente, por toda a estrutura de preconceito que existe no Brasil, nada podia dar errado. Então, eu acho que para mim, assim, o grande aprendizado ao longo do tempo foi entender que a educação é quem ia me mostrar que eu podia ir além do que os meus privilégios já me deram. Então, ter entrado numa grande faculdade aqui no Brasil, cara, era minha obrigação. Ter passado um MBA fora do Brasil, cara, como assim? Só se fosse vagabundo para não conseguir. Então, o que a educação me ensinou? Me ensinou a sonhar mais alto. Quando eu me junto no iFood para construir o que a gente está construindo hoje, esse é o resultado da educação. Que aí é um cara que aprendeu a empreender, a sonhar alto, a entender o papel dele no Brasil, como é que eu impacto, como é que eu faço. A educação teve um impacto para mim até onde meus privilégios me levaram. Construir o iFood não tem a ver com privilégio, aí já tem a ver com educação. Agora, você tem uma vida muito corrida, você é CEO do iFood. Você, Ana, vida de advogado, na sua área também, trabalha muito. Como é que organiza as demandas dentro de casa, os dois? Não, vai lá. A gente se divide, é duro mesmo, mas a gente se divide, tem uma rotina equilibrada em casa. Se divide entre trabalho, a educação das crianças, a formação das crianças,
E as nossas coisas, nosso esporte, a nossa vida como casal. É meio aos trancos e barrancos, sabe? A gente vai indo. Eu, falando por mim, tem dias que você se sente a melhor profissional do mundo e a pior mãe do mundo, e tem dias que é o contrário. Então, acho que a gente vai fazendo uma combinação de um monte de coisa. Mas posso falar um pouco mais da vida como ela é? Assim, ó, a gente não usa babá para viajar, não usa babá para ir para o restaurante, nossas crianças não têm celular, não vão ter até os 16 ou 14? Até os 14. A gente toma café da manhã todo dia com eles, nós não aceitamos nenhum convite de networking para poder ficar em casa, e a gente só aceita compromisso de trabalho no final de semana se um autorizar o outro, exceto se for uma necessidade mesmo da empresa. Então, a gente é muito claro em dizer não. A gente sabe dizer não para as coisas, para a gente poder viver a nossa vida para além só do trabalho. Tem uma frase que o não é um poderoso sim, que você nega as coisas para poder focar naquilo que é importante. O iFood tem mais de 400 mil entregadores, e vocês têm um programa de formação, de incentivar que as pessoas estudem. Tem algum caso que te marcou muito dentro do iFood que você possa compartilhar com a gente? De pessoas que mudaram pela educação, tem um trabalho dos pessoas que saíram do sistema prisional, que viram entregadores. Cara, o iFood é minha vida, assim, nesse sentido. Acho que, só para contar 2 ou 3 histórias muito rápidas, o iFood é a empresa, entidade, ONG, qualquer coisa que vocês querem colocar, que mais forma no ensino médio do Brasil. A gente banca integralmente qualquer entregador que queira terminar o ensino médio. E a gente forma por ano mais de 5 mil pessoas no ensino médio. De cada 10, 3 entram na faculdade. Essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, o iFood é quem mais abre as portas do mercado de trabalho para um jovem no Brasil, 18 anos de idade. É o que mais. Sabe por quê? Porque eu não exijo experiência. E sabe como é que a pessoa faz depois, se ela não quer trabalhar no iFood? Ela pega o aplicativo, ela vai lá no caixa do supermercado, que talvez é onde ela queira trabalhar agora, e ela leva e fala: aqui, moço, ó, trabalhava 6 horas por dia, 5 dias por semana, todo mundo me avaliava bem, e assim ele consegue o primeiro trabalho. E o terceiro que eu queria contar, aí eu conto só uma sensação numa situação, o iFood é a empresa que mais absorve pessoas do sistema prisional. Exceto por crime hediondo, qualquer pessoa que tenha passado no crime no sistema prisional, ele pode entrar no iFood, ele entra no iFood. E o que eu queria contar é só uma história. A gente, uma vez por ano, faz uma celebração de graduação das pessoas que terminam o ensino médio. Centenas de pessoas vão para lá e a gente faz isso. Todo ano alguém me puxa para contar um negócio. Todo ano. Esse ano, eu estava passando assim uma hora lá, uma entregadora me puxou assim e falou: cara, seu Diego do iFood, te dou um abraço. Cara, eu vim aqui porque o ano passado eu me formei. Aí eu: o que você está fazendo aqui esse ano? Não, porque a minha namorada, ela entrou no iFood para estudar e terminar o ensino médio. E eu vim aqui formar ela hoje. Sabe o lance de fazer o bem, faz o bem para o outro? Não tem valor um troço desse. Agora, vocês... Uma salva de palmas para o Diego. Obrigado, valeu. Vocês, além de doarem e se comprometerem a doar o patrimônio de vocês até os 80 anos, vocês falaram isso publicamente, que é super difícil, que o Brasil, estou vendo meu amigo Marquinhos Patrus aqui, que é mineiro, come quieto, né, fica com medo de falar. E o que motivou vocês a falarem isso, fazer um artigo, dar as caras? Não, eu vou começar, você termina. A gente já praticava isso em casa, a gente sempre praticou esses valores em casa, e pensava no assunto, conversava no assunto. Por conta da nossa realidade, a gente sempre trabalhou muito, né? Então, há alguns anos atrás, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, nós não éramos pessoas absolutamente ligadas à filantropia, né? A gente não sabia nada. Só trabalhava, que nem uns loucos. Mas a gente tinha essa questão desses valores, do retorno, do esforço, da necessidade de colocar os nossos filhos num caminho para que eles construam a sua própria vida, se esforcem, valorizem as coisas, né? Vai lá, você consegue comprar um negócio, igual a turma está falando assim, conseguir ir ao restaurante, valorizar isso de verdade. Como que a gente cria esse senso
de urgência, esse senso de escassez em crianças que são tão privilegiadas. Então, a gente já tinha essa preocupação muito grande. E aí a gente começou a se envolver mais, a testar mais, a oficializar mais essa nossa iniciativa, essa nossa preocupação. Então, começamos a conversar com mais gente, a gente começou a visitar lugares, começamos a conversar, aprender efetivamente. E aí a história do sabor foi bem sem querer, né? Assim, para mim, a gente guardaria isso só para a gente, mas aí, como eu falei no começo, o meu marido é meio louco, e aí vem a história do sabor. Não sou 100% louco. O que aconteceu foi assim, o ministro Barroso me ligou um dia, e falou assim, ô Diego, vamos fazer um troço para levantar dinheiro para uma causa de educação para advogados negros que querem ser juiz. Eu falei, vamos chamar um povo para vir aqui em casa e nós vamos levantar um dinheirão aqui para poder financiar esse povo. E aí, o que eu fiz? Para poder dar um senso republicano para a coisa, eu convidei 3 jornalistas. E uma das jornalistas era a Sônia Raci. Ela está sentada lá, e aí, para as pessoas entenderem por que a gente estava envolvido naquilo, eu falei, o ministro Barroso me ligou, e eu e a Carol, essa aqui é a causa da nossa vida, nós vamos doar tudo. Nós escrevemos num papel, assinamos, vamos doar tudo. E falei só isso, e passou. No outro dia, a Sônia Raci faz um post no Instagram falando sobre isso, mas ninguém viu. O Samor me liga. Ô, Diego, bom. Vamos escrever sobre isso. Eu falei, não. Ele falou, você não escreveu, eu escrevo. Eu falei, não, então, peraí. Então, a gente nunca quis escrever. Melhor participar da notícia do que ser a notícia. A gente nunca quis escrever. Aí eu falei com a Carol, ela falou, nem fudendo. Eu falei, não tem opção, essa é a melhor decisão, cara. Eu sou mineiro, eu falo desse jeito. Eu falei, essa é a melhor decisão. E aí a gente topou escrever. E qual é a coisa mais legal de escrever e ter publicado lá? Que dezenas de pessoas nos procuram para dizer, eu nunca pensei que eu poderia fazer isso. Vocês não querem conversar com a gente sobre? E, cara, tá muito legal esse processo, porque um monte de gente procura a gente agora e a gente está explicando um pouco o porquê e as pessoas começaram a se movimentar um pouco nessa direção. Sei lá quantas vão se movimentar, mas a gente fica feliz demais por isso. E teve gente que nos procurou para falar, penso como vocês. Sabe, pessoas como a gente, que trabalham no mercado financeiro, puxa, a gente educa nossos filhos da mesma forma, a gente pensa assim como vocês. Então, foi muito legal ver que tem muita gente com a mesma preocupação, que ocupa um lugar parecido com o nosso, ou às vezes até muito mais privilegiado do que o nosso, mas que tem essa preocupação com os filhos e tem a preocupação de deixar um legado melhor para a sociedade. Porque acho que quando a gente deixa filhos com essa mentalidade, eu acho que a gente deixa um legado melhor para a sociedade. Daqui 30 anos, estamos hoje em 2026, 2056. Que legado que vocês gostariam de ver? Que país que vocês gostariam de ver? Difícil, né? Bom, um país com menos desigualdade, sem dúvida alguma. Que as pessoas possam sonhar, mais gente possa sonhar com pouco até, sabe? Assim, com pouco eu digo, não é sonhar em ter um avião, sabe? É sonhar em ter educação, em ter um emprego, em ter uma casa, ter alimentação. A gente estava falando aqui sobre um programa, né, a iniciativa do Pacto. Assim, a gente tem uma situação no país ainda que as pessoas têm fome, é muito triste. Então, acho que a ideia, pelo menos o meu sonho, é contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor, mais educada, mais solidária, mais preocupada com o outro. Acho que é isso. Diego Barreto. Eu quero mudar a porra toda, cara. Tem que mudar, gente. Tem que sonhar grande, tem que sonhar que dá para acabar com a fome. Tá aí o Pacto contra a Fome, que a Geise construiu tentando fazer isso. Está aí o Edu Lira tentando acabar com as favelas no Brasil. Está aí o Kiko, lá da Ação da Cidadania, tentando resolver também o problema da fome, entre outras coisas. Tem que sonhar grande. Eu quero mudar tudo. Quero começar mudando pelo iFood, fazendo as pessoas terem renda, ajudar a diminuir a quantidade de famílias que são impactadas porque as pessoas estão com necessidade de ter renda básica, de ter dignidade. E aí, na hora que nós resolver isso daqui a pouco, nós temos que ir para uma outra causa e continuar mudando, e tem que sonhar grande. Cara, nós temos que mudar isso aqui. Assim, o complexo de vira-lata tem que sumir do Brasil. Não dá para viver. Hoje eu passei boa parte do meu dia, obrigado.
Hoje eu passei, cara, boa parte do meu dia com James Robinson, que é o prêmio Nobel de Economia, que escreveu o livro Why Nations Fail. E eu fiquei 3 horas conversando com o James sobre isso. E quando você ouve o James falar, você fala, dá para mudar isso aqui. É difícil. Mas aí eu vou lembrar de uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme, que é o Fábio Barbosa. E o Fábio Barbosa sempre fala assim, a política está do jeito que está porque as pessoas de bem se afastaram dela. Então, todos nós aqui que somos pessoas de bem, a gente precisa se aproximar da política, seja a forma que for, para ajudar a mudar esse país. Esse vai ser o nosso legado. E essa mudança... Eu já queria pedir uma grande salva de palmas para o Diego e para a Ana, porque essa mudança... Essa mudança começa, como você falou, tem 2 formas de a gente mudar esse país. A primeira, que é a mais rápida, é todo mundo aqui votar melhor. E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês, levanta a mão. Quem lembra em quem votou para vereador nas eleições de 2020? Levanta a mão. 40% das pessoas da cidade de São Paulo não lembram em quem votou para vereador em 2020. Lembra para quem votou para presidente da República? Talvez lembre quem votou para governador. Talvez para senador da República, deputado federal, estadual. A gente critica, mas não acompanha. Ô, Furla, posso dar uma ideia sobre isso? O que eu e a Carol fazemos a cada eleição? A gente escolhe 2 jovens candidatos, inteligentes, espertos, bem intencionados, levamos para dentro da nossa casa, convidamos 50 amigos para apresentar a gente bem para ir para a política. Se cada um de vocês abrir a casa de vocês, a gente vai ter daqui 5, 10, 20, 30 anos, metade de toda a política nacional renovada. É fácil fazer isso, tem que fazer. E a segunda, que é uma forma estrutural, é isso que a gente está fazendo aqui no Instituto Ponte, a história do João, da Andressa, de todos aqui, que é mudar por meio da educação. Só que para isso, meus amigos e minhas amigas, a gente precisa do dinheiro de vocês. E eu prometi a Bartira que hoje eu não vou constranger ninguém, mas eu vou pedir dinheiro. Uhul! Vambora! Então tem um papelzinho na mesa de cada de vocês aqui, eu queria chamar o palco, agradecer ao Diego. Valeu. E a Ana, esse bate-papo maravilhoso.